Green Card para advogados. Hoje a gente vai desvendar os segredos e os mistérios e como isso é possível. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Imigratório é um oferecimento da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é mostrar os bastidores de um escritório de imigração, mostrar o dia a dia e os casos reais. Então, se você tem interesse no tema imigratório, se você pretende morar nos Estados Unidos, segue a gente, compartilha esse conteúdo e vamos conversar, vamos bater papo. E o tema hoje é Green Card para advogados. Muita gente acha que o Green Card para advogados é muito mais difícil ou é impossível, não é verdade, meu caro? Verdade. E, na verdade, não é bem assim. O Green Card para advogados ele é mais simples do que se imagina. A gente vai conversar sobre isso. Fica com a gente até o final, que a gente vai navegar um pouco pelo EB1, pelo EB2 também, e vai tentar destrinchar aí o que você, advogado, que pensa em morar nos Estados Unidos, pode buscar e pode pensar para tornar o seu pleito imigratório mais forte. Meu nome é Bruno Lócio, sou advogado licenciado no Brasil, também sou coordenador de estudo de Direito Internacional do Instituto Nemesis, também sou colunista internacional do jornal O Sul, recentemente. Muito chique. Bacana. Conta um pouco de você, meu caro. Prazer, pessoal. Meu nome é Henrique Scliar, sou sócio da Premium, advogado licenciado no Brasil, especialista em direito tributário e mestre em direito americano aqui nos Estados Unidos. Eu também sou sócio da Premium, cara. Você esqueceu do mais importante. Esqueci. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre advogados. Muita gente nos pergunta, até porque a gente é advogado licenciado no Brasil, então muita gente nos pergunta o que vocês fizeram, como é possível chegar no Green Card exercendo a minha atividade ou praticando o direito nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouco sobre isso no final do vídeo, o que você pode fazer aqui, quais são as atividades que você pode fazer aqui. Vamos separar um vídeo sobre isso, né, Henrique? Claro, é um tema super legal, porque o mundo jurídico é muito amplo. Você pode ser paralegal, legal assistant, enfim, não vou dar spoiler não, a gente vai falar muito. Para deixar todo mundo curioso, existem várias profissões que você pode exercer nos Estados Unidos conectadas ao direito, sem necessariamente você precisar ter o bar. A gente fica muito preso a isso, mas eu não sou advogado, como é que eu vou validar meu diploma e agora? Não, existem várias profissões que você pode exercer conectadas ao direito num escritório de advocacia sem necessariamente ter feito a prova do bar. Mas o que é o bar? O bar nada mais é do que a prova da OAB. O bar é a OAB nos Estados Unidos. Cada estado aqui tem essa sua regra própria, então cada estado aplica uma prova diferente. Cada estado você tem uma nota. Inclusive uma regra de admissão. Existem alguns estados que são mais flexíveis que outros, isso é importante. Por exemplo, na Califórnia e Nova York são estados mais abertos. Em algumas situações específicas você não precisa sequer ter estudado nos Estados Unidos. Já em outros estados, como por exemplo Washington DC e Washington State, com o LLM nos Estados Unidos você se torna elegível para realizar a prova. Esse é um ponto importante também que a gente vai falar Esse a gente vai falar no outro podcast. As atividades que o advogado pode exercer. Só um spoiler. Só spoiler. E também as regras de cada estado e quais seriam os estados mais fáceis para você prestar o exame do bar, se assim você quiser. Mas vamos voltar um pouco para o caso imigratório do advogado. A gente falou, existem profissões que você pode exercer ligadas à advocacia aqui nos Estados Unidos e você pode sim fazer a prova do bar e trabalhar como advogado aqui. Alguns estados tendo feito um LLM, outros tendo feito uma Juris Doctor e outros sem precisar fazer nada, simplesmente por você ter uma graduação em direito em algum país, você pode praticar e exercer o bar. Agora, a pergunta sobre a elegibilidade na aplicação do Green Card, não somente na aplicação do bar, né? Exatamente. Existem diversas estratégias que um advogado no Brasil pode seguir para alcançar o tão sonhado Green Card e aí você ter todo o mundo jurídico norte-americano ao seu alcance. Vou falar um pouco aqui sobre o EB2NW, e o EB2NW é um visto que abrange diversas profissões e não muda muito para advogado. Então, assim, considerando que você seja um advogado, você tem ensino superior completo, você é formado em direito, você é bacharel em direito, você tem uma licença obrigatória, porque você é filiado à OAB, e se você tiver mais de 5 anos de experiência profissional progressiva pós-formada, a gente já tem um caso aí de aplicação de possível elegibilidade para EB2NW, e obviamente tem um Proposed Endeavor, a gente trabalha muito no Proposed Endeavor dos advogados brasileiros. Os Estados Unidos têm muita relação comercial com o Brasil, existem empresas brasileiras que têm interesse em entrar no mercado norte-americano, existem empresas norte-americanas que estão no mercado brasileiro, ou seja, o mundo jurídico está ali e você pode trabalhar, você pode ter um Proposed Endeavor, por exemplo, um business plan para trabalhar com consultoria de contratos de empresas norte-americanas que querem atuar no Brasil. Esse mercado é muito forte aqui nos Estados Unidos. É um Proposed Endeavor de interesse nacional. O que o Henrique está dizendo é perfeito, porque o que acontece? O Brasil é um país gigantesco economicamente falando e ele naturalmente tem empresas gigantescas que fazem negócio com os Estados Unidos. Então não é incomum advogados brasileiros
brasileiros, mesmo sem o bar aqui, exercerem a advocacia lá no Brasil. Ou porque trabalham numa empresa conectada a elas, ou porque simplesmente mantiveram seu escritório de advocacia no Brasil. Voltando um pouquinho, como, né? Como a gente faz para exercer atividade aqui com ou sem o bar? Para isso, a gente precisa ter autorização de trabalho ou um visto de residência permanente. Vamos às duas opções? Existem duas opções muito claras que os advogados podem se beneficiar dentro da categoria que não demanda patrocinador, dentro da categoria que não demanda sponsor. Self-petition, né? Self-petition, perfeito. Uma aplicação baseada na pessoa física. Nesse caso, que eu citei o AB2NW, o seu Proposed Endeavor, ele é meio, ele não é fim. Então, se você for abrir uma empresa de consultoria aqui nos Estados Unidos, essa empresa, ela é meio dentro do mundo da sua aplicação. Você não, ou seja, você não está vinculado a ela, tá, gente? É um plano de intenção. Plano de intenção, perfeito. E aí, vamos falar um pouco de AB1, e aí depois a gente fala um pouco de AB2 para a gente poder dar os dois cenários de cada um deles. Eu, por exemplo, gosto muito de AB1 para advogados. Eu acho que o AB1 se encaixa perfeitamente para um perfil de um advogado, porque o advogado, além de ser extremamente técnico e precisar se aperfeiçoar, ele eventualmente ou constantemente, não eventualmente, ele é desafiado para escrever artigos jurídicos e publicar nos sites do seu campo, da sua área, escrever um artigo mais profundo para uma revista de direito. Alguns advogados ganham prêmios, melhor advogado do ano, causas de repercussão. Então, eu sou um defensor de que todos os advogados ou já têm um caso pronto ou podem trabalhar para ter um AB1, né, meu caro? Exato. Associação, por exemplo, fazer parte de conselho dentro da OAB. Vamos falar um pouco, então, dos critérios de elegibilidade para um AB1 e advogados, e aí a gente vai comentando o que pode fazer, aonde você pode chegar, o que você consegue, o que você não consegue. Primeiro requisito é prêmio. Prêmio ou citação de relevância nacional. Prêmios que você recebeu. É claro que a gente vai citar aqui o Nelson Williams, que tá aí, saiu na Forbes recentemente, um advogado extremamente conhecido, mas eu nem gostaria de citar o Nelson Williams, porque tem vários outros advogados de referência no mercado que recebem prêmios e que saem no jornal. O Kakai, por exemplo, tá sempre no jornal, já recebeu diversos prêmios, a história dele é super reconhecido. Vamos trazer esses prêmios mais para a realidade das pessoas, tá? Eu falei aqui de Nelson Williams, eu falei aqui do Kakai, que são duas referências, eu tenho certeza que você, advogado, conhece. Mas aí você está se perguntando, eu não sou o Nelson Williams, eu não sou o Kakai, eu não vou conseguir prêmios. Não é bem assim. Existem prêmios que o escritório consegue aqueles selos, melhor lugar para se trabalhar, melhor escritório de advocacia para direito do consumidor. Advogado do ano, né? Advogado do ano, eleito pela revista jurídica de aviação como o melhor advogado que defende a causa dos passageiros nos casos de atrasos aéreos. Existem vários prêmios que estão dentro da sua realidade e que vão se aplicar para o seu caso. Então, esse é o primeiro requisito. Se você não tem ainda, você pode pensar neles e construir e pensar em se expor para isso. Segundo é associação, e aí a associação é um desafio, né? Porque há uma discussão muito grande sobre se a OAB é uma associação que demanda algum grau de exigência para entrar. Eu defendo que sim, porque você precisa ser advogado e precisa ser admitido, e uma das condições de ingresso é ser advogado. A mesma coisa da magistratura, a mesma coisa do Ministério Público, a mesma coisa da Defensoria. Mas é um ponto mais chatinho no AB1, né, cara? Eu vejo a OAB mais conectada com uma licença profissional do que uma associação, mas, por exemplo, você pode ser licenciado da OAB e dentro da OAB fazer parte de alguma associação e ser convidado. É um asteriscozinho aí no critério do AB1. Você recebeu um convite, por exemplo, de fazer parte de um conselho dentro da OAB. Isso, com certeza, seria muito bem avaliado pelo oficial. Ótima sacada, né, cara? Comissão da OAB, você que tem um bom relacionamento aí na sua regional, na sua seccional, conhece o presidente, faz parte, aceita aquele convite, ou então se coloca à disposição para assumir alguma função, alguma cadeira. Poucos advogados se interessam por isso, ou porque não gostam de política, que a OAB também tem política, ou porque não é remunerado, que infelizmente não é. Mas vale a pena, se interessem, entrem, eu acho que vale muito a pena se você estiver pensando em construir o seu AB1 algum dia. Só o detalhe que existem algumas associações internacionais que também vale a pena, volta e meia, os nossos clientes aparecem sendo membro, fazendo parte de algumas associações, inclusive aqui nos Estados Unidos, e aí fica a dica. O próprio ILA, né, cara? Se você tiver um advogado, você pode fazer parte, que é a Associação de Advogados de Imigração aqui dos Estados Unidos, né? Exato. Se você tiver um advogado te chancelando ali, você pode fazer parte, também vai contribuir para o seu pleito imigratório. O terceiro ponto são matérias que reconhecem os seus feitos ou as causas que você defendeu. Então esse é um ponto que muitos advogados têm, porque tiveram causas relevantes, e aí a gente está falando de uma relevância nacional no seu país, regional no seu estado e municipal no seu município, dependendo do impacto que aquela decisão ou do que aquela ação teve para a sua cidade. Quarto elemento, ser convidado ou fazer parte de banca julgadora. Pode ser concurso, banca julgadora. De mestrado, doutorado, e por aí vai. Pronto.
revista jurídica, por exemplo, você fazer parte da avaliação de aprovação, de revisão de artigo jurídico, publicação. Isso é uma novidade que a gente está trazendo, viu? Porque há tempos atrás, esse era um requisito que não era muito valorizado, mas recentemente as decisões recentes têm valorizado demais você ser parte de bancas revisoras de artigos científicos, porque para você publicar naquela determinada revista, para que aquilo saia com determinada relevância, é importante que tenha uma banca examinadora, e o Henrique traz isso com muita maestria, né? Você está muito atualizado no EB1, né? Obrigado. Participar, julgar painel, tem muita gente que tem isso também, tem muito advogado procurador, advogado defensor, advogado professor também, que participou de banca examinadora de aluno, participou de banca da OAB, tem muita gente que tem esse requisito e se não tem, é possível, né? Sim, atingível, né? Sim. Principalmente dentro da OAB, que é o nosso órgão principal ali. Outro, contribuições substanciais acadêmicas, artigos científicos, é o que a gente tinha dito antes. Uma coisa é você na mídia, outra coisa são artigos publicados no seu campo, na sua área, artigos científicos bem específicos e aí bem cuidados, né, cara? Com publicação, número de registro, citação. Publicação em revista jurídica de âmbito nacional. Existem diversas que publicam esse tipo de material. Exatamente. A citação do seu trabalho é importante. Você precisa mostrar que você exerce uma atividade importante também. Eu não vou bater os 10 aqui, porque tem alguns deles que se aplicam muito mais às artes cênicas. Então, a gente está tratando aqui de uma forma mais aberta, porque o EB1 ele é um visto de habilidades extraordinárias de primeira preferência. Então, ele visa trazer as pessoas com habilidades extraordinárias. E os critérios, eles são abertos, claro. Então, ele é para um medalhista olímpico, ele é para um artista muito conhecido, assim como para profissionais com habilidades extraordinárias. Exato. Em contrapartida, existe a segunda preferência, o EB2NW, que aí sim, para profissionais com habilidades excepcionais ou com grau avançado acadêmico, vocês vão ver que é uma análise bem mais simples, porque a gente desce um degrau na régua de exigência da USIS. Dentro do campo do EB2NW, é importante para o advogado ele ter mais de 5 anos de experiência profissional progressiva, considerando advogado, ensino superior completo, ser membro da OAB, enfim, mais de 5 anos de experiência profissional progressiva, você consegue atingir de maneira relativamente simples os critérios dessa primeira etapa. A segunda etapa é um pouco mais subjetiva, que é o seu Proposed Endeavor, seu plano para os Estados Unidos, o que você pretende fazer ao chegar nos Estados Unidos quando você receber a sua aprovação. E existem diversas estratégias para a gente demonstrar para o oficial da USIS que você tem sim um plano de interesse nacional. Talvez a mais comum seja um plano de negócios, trabalhar numa empresa de consultoria jurídica, por exemplo, prestar serviço para empresas americanas que atuam no Brasil. Em relação à legislação brasileira, existe essa preocupação latente. A gente tem colegas que são da área jurídica e trabalham em praticamente todas as empresas de tecnologia. O Facebook tem escritório no Brasil, está muito preocupado com a legislação brasileira, enfim, em relação à internet e tudo mais. Então, Código de Defesa do Consumidor é uma preocupação que aqui nos Estados Unidos não existe. Então, quando a empresa americana decide atuar no Brasil, passa a ser algo muito importante para entrar na conta ali da viabilidade econômica dessa empresa. Então, você prestar consultoria dentro dessa área e por aí vai. Direito trabalhista. Muita gente fala, eu sou especialista em direito trabalhista, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Bom, as empresas americanas possuem braço no Brasil e possuem funcionários no Brasil que precisam respeitar a CLT. Ainda mais hoje em dia, com o trabalho remoto, isso tem se tornado cada vez mais comum. Então, você como advogado trabalhista, você pode prestar consultoria para essas empresas aqui em solo americano. Isso, sem sombra de dúvidas, é de interesse nacional, porque tem impacto na economia dessas instituições. Ou seja, estou dando vários spoilers, várias dicas de ouro aqui nesse vídeo, mas são exemplos de estratégias que um advogado bem-sucedido pode seguir para alcançar, ter êxito numa aplicação de EB2NW. Entrega o ouro mesmo, vamos embora. Quem está acompanhando, quem está aqui até a metade do nosso vídeo de hoje merece ter um pouco de dica, né, cara? E assim, esses exemplos que eu estou dando são exemplos de casos concretos de aprovações passadas, então são... Não inventou isso não inventei isso. Vamos para a estatística então? Vamos para a estatística. Vocês sabiam que mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos do YouTube, qualquer vídeo, não só o nosso, sabia que não só o nosso, qualquer vídeo. Qualquer vídeo, eu achei que era só o nosso. Não, qualquer vídeo. Não segue o canal, não curte, não comenta nesse vídeo. Então, eu gostaria de pedir, se você está gostando desse material, você está sendo impactado, curte, se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui um comentário, inclusive com sugestões para os próximos vídeos. Pode dar um like, pode dar um dislike também, tá? Sem dislike, por favor. Sem dislike, então. O cara não gosta de dislike. Voltando aqui no que ele tá falando, o português, tá? Faltou a sua estatística. Faltou a minha estatística, é verdade. Faltou a sua estatística.
minha estatística é a seguinte: 87% das pessoas que fazem as reuniões conosco, que vêm pro comercial, na verdade, que conversam comigo, com o Henrique, com o time jurídico, com o time comércio, qualquer um deles, as pessoas não sabem que são elegíveis, ou seja, 87% das pessoas são elegíveis e não sabiam disso. E aí eu me pergunto, você, quantas pessoas ao seu redor são elegíveis e você não sabe? Mas você disse 87%. 87%. Ó, colocar um desafio aqui. Eu aposto, vou conversar com o time comercial, vamos fazer esse levantamento no time comercial. Vou anotar. Pode anotar aí, ó. Eu aposto que dentro do mundo jurídico, entre os advogados, esse percentual é maior ainda. Muito advogado é elegível, tem um bom caso, tanto para o EB2NW quanto para o EB1 e não sabe. Acredito em você plenamente. Eu concordo. Essa vai ser uma aposta fácil de ganhar. Já ganhou. O que você quer? O próximo almoço tá na tua conta. Então tá combinado, combinadíssimo. Uma coisa importante a ser dita também, não se prendam se o seu inglês ainda não está afiado, não está pronto. O português é cada dia mais um diferencial para essas empresas, tá? Empresas mundiais precisam de profissionais brasileiros que falem português aqui nos Estados Unidos. Dedinho levantado, uma observação. É muito comum ter vagas aqui nos Estados Unidos que pedem o inglês, obviamente, mas o português. Primeiro, no mundo imigratório, os escritórios, inclusive a gente tem muitos clientes no Brasil, falam língua portuguesa, ou seja, a gente precisa ter funcionários que falam português muito bem, e muitas empresas multinacionais, empresas de tecnologia, Google, Amazon, Facebook, também exigem português em algumas das vagas que eles abrem. Vamos lá, gente. O que a gente falou nesse vídeo? Advogados são elegíveis para o EB2NW ou para o EB1. A gente falou um pouco do EB1. Para mim, é o que melhor se aplica ao perfil dos advogados, principalmente para aqueles advogados que estão dispostos a trabalhar no caso com a gente, e é muito comum trabalhar no caso com um advogado e para um advogado. E o EB2NW, uma categoria mais segura, de segunda preferência, onde você precisa ter o Advanced Degree, grau avançado acadêmico, mais 5 anos de experiência profissional, requisito básico de elegibilidade. Depois a gente vai tratar do seu bom posicionamento no mercado, interesse nacional, que são as dicas de ouro que o Henrique deu, porque são casos concretos aprovados. Seguindo um pouco dessa dica, a gente vai conseguir ter outros casos de sucesso. Vamos falar um pouco das profissões rapidinho pra gente não dar mole aqui, não matar outro tema? Vamos. Quais são as profissões que o advogado pode... Bate uma que eu bato outra, bate uma que eu bato outra. Primeira. Paralegal. Segunda, assistente jurídico. Sócio de escritório de advocacia. Muito bom. Aí eu fui lá no topo da carreira. Muito importante, viu? Você que tem o perfil de empresário, você que é sócio do seu escritório de advocacia, você pode ser sócio do escritório de advocacia nos Estados Unidos sem ser advogado, sem ter o bar. Sem ter o bar, é. E mais, você pode dar aulas para um LLM aqui e que esteja vinculado ao direito brasileiro também em conexão com matérias aqui, né, Henrique? Você quase deu aula quando você terminou o seu mestrado recentemente, não foi? Sim, é verdade. A maioria das universidades aqui nos Estados Unidos, a maioria dos cursos de LLM tem uma turma muito grande de brasileiros. Direito internacional é uma cadeira muito importante em todas as universidades dos Estados Unidos e eventualmente sempre acontecem alguns convites, nem sempre dá para participar. E ele foi convidado e não aceitou porque ele não tinha tempo, mas é muito legal, muito importante, e olha só o nível do cara que a gente tem aqui com a gente. Essa é a parte final. Se vocês compartilharem, comentem aqui pro próximo vídeo. Se a gente chegar em 1.200 inscritos no nosso canal, a gente vai sortear uma reunião comigo e com o Henrique sem custo, tá? Não é reunião comercial, reunião comigo e com o Henrique. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Quanto mais pessoas inscritas, assim que a gente bater 1.200 pessoas, a gente vai sortear 2 reuniões dentro das pessoas que se inscreveram recentemente. Fica com a gente que vai ter mais vídeo na próxima semana. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço.